desse verbo shavat, existem duas possibilidades de origem. A primeira possibilidade é que ele venha do verbo shuv, que significa voltar, uma ideia interessante. E a segunda é que seja do verbo yashav, que significa sentar. Guarda isso daí, é interessante. Por que é interessante? Quando a gente vai no quarto mandamento de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11, nós lemos o seguinte, abram aí, Êxodo 20, do verso 8 a 11. Então diz lá o que? Lembra-te de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, e no 7º dia que ele fez? Descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. O verbo que aparece aqui é o verbo descansar. Qual é o verbo que aparece aqui? Em hebraico, não é o verbo shavat, é o verbo nuar. São 2 verbos para descanso, o verbo shavat e o verbo nuar. Em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, o verbo que aparece é shavat. Em Êxodo capítulo 20, do verso 8 a 11, o verbo que aparece é o verbo nuar. Nuar, de onde vem o nome Noé, é Noar. Lembra que quando Noé nasce, eles esperam que Noé traga descanso para a terra, né? Isso é muito interessante. Mas vamos pensar, esse verbo nuar, por que é o verbo nuar e não o verbo shavat? Tem alguma diferença entre eles? Agora, vamos lá no verso, capítulo 23, por favor, capítulo 23, verso 12 e 13, aqui ele está falando do sábado. 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai percebidos, o nome dos outros deuses, nem lembreis, etc e tal. Então aqui diz assim, verso 12, 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, o teu filho, o teu servo, e assim por diante. Aqui ele usa os 2 verbos, no capítulo 23 do livro de Êxodo, aqui no verso 10, ele usa, no verso 12, ele usa os 2 verbos, ele usa o verbo shavat, ele usa o verbo nuar, os 2 verbos para descanso. Ou seja, apesar de serem palavras diferentes, eles estão no mesmo campo semântico, né? Estão no mesmo campo semântico, eles pertencem ao mesmo campo semântico, significando coisas muito parecidas. Só que o verbo nuar, o verbo descansar, nuar, ele tem uma nuance diferente. Querem ver? Abram lá em Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Está falando da Nova Jerusalém, né? Fazendo promessas para Deus. Promessas de Deus para o povo, né? Então lá diz assim, capítulo 66, verso 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei em vós? E qual é o lugar do meu repouso? E aqui ele vai usar um substantivo, o substantivo menuhá, que vem do verbo nuar. A ideia de que Deus tem um lugar de descanso. Deus tem um lugar para descansar. Qual é esse lugar de descanso de Deus? Ele fala, vocês vão me edificar uma casa? Qual vai ser o lugar do meu repouso? Interessante. Abram lá em 1 Crônicas agora. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi fazendo os planos para a construção do templo, que Deus não permite que ele construa, mas que Salomão vai construir, e Davi deixa tudo preparado. Olha como é que funciona aqui. 28, Davi vai convocar todo mundo, etc e tal, lá no verso 1. No verso 2 ele vai dizer assim, pôs-se Davi, o rei Davi, em pé e disse, ouvi, irmãos meus e povo meu,
Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. O que Davi queria construir? A casa de repouso para Deus, o estrado dos pés de Deus. Como é que Davi chama o templo? Como é que ele chama o templo? Casa de repouso. E ele vai usar a mesma palavra, menuchá, do verbo lua, do verbo descansar. O templo então traz a ideia de casa de repouso, estrado dos pés. Então a casa de repouso é onde vai estar a arca da aliança. Está escrito aqui a arca da aliança, que vai ser o estrado dos pés de Deus. Como assim estrado dos pés de Deus? Deus senta e coloca os seus pés no estrado dos pés, né? Ele repousa os seus pés, é o estrado dos pés. Onde é que vai ser o estrado dos pés de Deus? No Santo dos Santos, onde está o quê? A Arca da Aliança. E o que tem dentro da Arca da Aliança? A lei de Deus da aliança. Interessante. Há um lugar de repouso. Esse lugar de repouso é onde Deus senta no seu trono. E esse lugar de repouso é o templo. Agora vamos para o Salmo 132. Salmo 132. Vamos ler alguns versinhos aqui. 7 e 8. Esse é um cântico de subida, né? Então, quando os israelitas subiam para adorar no templo, em 3 festas determinadas no ano, né? Quais eram essas festas que eles deveriam todos subir para Jerusalém? Páscoa, Pentecostes, que é a festa das semanas, e Tabernáculos. Nas 3 festas, todos deveriam subir para Jerusalém. E quando eles subiam, eles tinham uma parte de músicas para cantar, né? Quais eram as músicas que eles cantavam? Do Salmo 120 até o Salmo 134. Tá? São os salmos de subida. Então, as músicas que eles cantavam quando eles iam subindo, né? Então, aqui no Salmo 132, olha o que ele diz. Eles estão subindo para adorar e vão adorar a Deus no templo. Verso 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Verso 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Então, Senhor, venha e fique no lugar do teu repouso. Depois vamos ler os versos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Ele dizendo, né? Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então Deus vai descansar. Onde é que ele descansa? No santuário, no templo. O templo é o lugar do repouso de Deus. O que significa o repouso de Deus então? O que significa o repouso de Deus então? O que acontece no santuário? Vamos lembrar lá? Êxodo capítulo 25. O que diz lá Êxodo capítulo 25, verso 8? Abre a sua Bíblia lá. Êxodo capítulo 25, verso 8. O que diz lá? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Como é que diz o texto? E farão para mim. O santuário é para quem? Para Deus. O que Deus vai fazer nesse santuário? Ele vai tabernacular com o homem, no meio do homem, por intermédio do homem. Um monte de coisa aqui, não dá tempo da gente passar, onde a gente fala só sobre santuário. Mas o que acontecia no santuário? O que basicamente acontecia no santuário? Deus lidava com o que no santuário? Com o pecado. Deus lidava com o pecado. Se você pecasse, o que você faria?
Você iria até o santuário para receber o quê? Perdão dos seus pecados. Então o que acontece no santuário é um julgamento. Você é julgado, você é condenado, mas em vez de você morrer, quem morre? O Cordeiro. Ele morre, o santuário e o sacerdote vai interceder por você através do sangue que ele leva para dentro do santuário. E aonde está a Arca da Aliança simbolizava o quê? O trono de Deus. Agora que interessante. Vamos começar a fazer as relações, né? Quando que um rei sentava no seu trono? Para que um rei sentava no seu trono? Para julgar, para definir, para liderar. Ele sentava no seu trono. Não passava o dia todo sentado no trono, né? Fazia outras coisas também. Mas quando ele sentava no trono, ele basicamente decidia as coisas. E os casos iam sendo apresentados diante dele. Ele decidia se ele ia para a guerra, ele decidia o que ele ia fazer, ele julgava os casos e assim por diante. Então, quando ele senta no trono, ele senta para exercer o seu poder de rei. E a Bíblia chama o lugar onde Deus entra e Deus senta para reinar, ele chama isso de lugar de repouso de Deus. Ou seja, o que significa o descanso de Deus? Significa Deus reinar. Então, em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, assim: no sétimo dia Deus descansou. Ele descansou. O que significa Deus descansar? Isso a gente já sabe, né? Deus não fica cansado e não se cansa. O que significa Deus descansar? Significa Ele reinar, Ele entrar no templo. Só que o primeiro templo construído não é no espaço. O primeiro templo construído é aonde? No templo. Deus constrói um templo no templo. Ou seja, Deus não vai reinar em primeiro lugar no espaço, Ele vai reinar onde? No templo. Ele descansa no templo, ou seja, Ele reina no templo. Ele estabelece o seu reinado no templo. Quantos dias a criação recebe? 6 dias. E o sétimo dia é da criação? O sétimo dia é do Criador. Portanto, o sétimo dia é a marca do reinado de Deus. É onde Ele exerce o seu reinado, é onde Ele demonstra o seu reinado, onde Ele reina plenamente. Entendido isso? Isso é extremamente importante. A gente podia falar um pouquinho da relação sobre santuário, templo, o dia da expiação e o sábado, em Levítico capítulo 23, mas não dá tempo. Quando a gente volta em Gênesis, no capítulo 2,